Isso aí, pessoal do YouTube, galerinha aí do João 832, sejam todos vocês muito bem-vindos aí ao nosso canal. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis, Bereshit, ok? Então essa já é a segunda parte do nosso estudo. E você que ainda não curtiu o canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like aí, compartilha com as pessoas, com seus amigos, repasse esses estudos para quem você quiser, você sentir no seu coração de compartilhar esse estudo, que vai ser bênção, ok? Então, como eu já disse, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Bereshit e vamos ver o que mais Deus tem a falar nessa segunda parte desse estudo, ok? Então vamos dar continuidade ao Bereshit. Então desde já peço aí para você que pegue seu caderno, pegue a sua Bíblia e vamos dar continuidade a esse estudo então do livro de Bereshit, o livro de Gênesis, ok? Então, a segunda parte do estudo, vamos dar início e antes vamos dar uma recapitulada. Lembrando que no finalzinho do estudo passado de Bereshit, descobrimos aí as seguintes letras, né, do título Bereshit, onde chegamos a uma ideia que tem-se uma tenda, né? Deus mostrou aí uma tenda e dentro dessa tenda há alguém que era um príncipe ou um rei, né? Filho de alguém que tem um propósito, que foi feito esse propósito, foi designado esse propósito no céu num tempo determinado, e esse propósito há de se cumprir aqui na terra. Parte desse propósito já se cumpriu e que esse príncipe está saindo da tenda para cumprir esse propósito aqui na terra. Então essa foi a primeira parte, né, do estudo Gênesis, onde a gente teve essa conclusão até aquele momento. Então, através disso, agora a gente sabe que o nome do Filho de Deus é nada mais, nada menos que Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus, ok? Então, Yeshua HaMashiach, Yeshua, o Messias, o Filho de Deus. Esse é o príncipe que saiu da tenda com um propósito a ser cumprido aqui na terra. Então, dando sequência ao estudo, sabemos agora quem é esse príncipe e vamos então saber qual é esse propósito que ele vai cumprir aqui na terra, ok? Então, sabemos que o homem é resultado do pecado de Adão e estamos escravizados à maldição do pecado e sobre a ira de Deus. Através do pecado de Adão, que Adão cometeu, há uma quebra, uma transgressão da lei de Deus, somos então escravizados pelas consequências desse pecado. Ou seja, você já nasce com o pecado? Não, você não nasce com o pecado. Então é um tema para um outro estudo isso, mas
você não nasce com o pecado, e sim você nasce com a herança de uma consequência, a herança de uma morte eterna, certo? Você não nasce com o pecado, mas você nasce com a herança do pecado de Adão, que é a morte eterna. Ou seja, sim, já somos escravizados à morte, herdamos a morte através de Adão. Então a gente não herdou pecado, mas sim a consequência do pecado de Adão, que foi a morte, porque senão seríamos imortais, né? Se Adão não tivesse pecado, a gente seríamos imortais, porque Deus criou o homem para viver eternamente, certo? Então, nascemos sim com uma herança que é a consequência do pecado de Adão, que é a morte, ou seja, você vai morrer. E tem duplo sentido essa morte, porque essa morte não se trata somente da morte física, mas a morte pós-juízo final, certo? Então essa é a herança que Adão deixou depois de ter cometido a transgressão da lei, e essa herança passou para a sua posteridade, certo? Então, dando sequência, mas Deus deu um novo começo. E esse novo começo foi através do seu Filho Jesus Cristo, certo? Temos um novo começo. Agora eu peço que você preste bastante atenção, que essa segunda parte do vídeo vai tratar de assuntos complexos, assuntos que vai precisar que você anote, que você desenhe, que você faça o seu rascunho aí para você ler e reler e estudar isso por vários dias aí e chegar em suas conclusões do que Deus está falando através do título de Bereshit. Então, sabemos que Deus, lá na criação de Gênesis, deixou 7.000 anos sabáticos. E aí surge lá uma questão: devo ou não guardar o sábado, né? O que é guardar o sábado? Esse também é um tema para um outro estudo, mas sim, Deus deixou 7.000 anos sabáticos, ou seja, é uma repetição de 7 dias num período de vida humana. É um período em que você vive, um período que você nasce, cresce, desenvolve e morre, certo? Então tem todo o tempo do trabalho durante 6 dias e todo o tempo do descanso durante um dia. Mas como eu disse, isso é um outro tema e a gente não vai se aprofundar nesse tema agora. Desses 7.000 anos sabáticos, então, a gente tem a noção aí para poder criar um relógio. Nada mais é do que um tempo determinado, não é? E tempo nos liga a um relógio, uma cronologia de tempo, onde Deus vai realizar esse plano que foi traçado lá no céu, ok? Então temos lá o tempo. E o centro, note que aí na imagem do centro desse relógio, e isso tem que ficar bem gravado na mente do cristão e na sua mente, que o centro desse relógio é Jesus Cristo, porque a gente vai descobrir. Então temos lá de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milênios. 7 períodos de 1.000 anos, ok? Então temos 7 períodos de 1.000 anos. Deu para prestar atenção aí? Então olha lá, ó. Vou passar o mouse aí para ver se vocês conseguem enxergar. Então lá, 7 períodos de 1.000 anos, um relógio onde a cruz é o centro. Então lá em 7, lá no número 7, a gente tem o início, onde é o 7 e onde é o 0. Lembrando que o 7, o 0, como a gente já viu nas aulas passadas, 0 para Deus é significado de tempo. Não quer dizer que não exista, mas é um período determinado para tempos, ok? Então, o 0 nada mais é que o próprio tempo. Então, 7 é o final e ao mesmo tempo o início. Então, lá temos o pecado de Adão, bem no 7, ou no início de tudo, né? Imagine o 0 e o 7 estando ali no mesmo ponto.
antes de um dia, ou antes de 1000 anos, Adão morre. Adão morreu com 930 anos, né? Então ele não chegou a permanecer um dia dentro desse milênio sabático. Adão não chegou a viver um dia no reino espiritual, né? Então, antes do primeiro milênio, Adão morre com 930 anos. E nisso passa 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios. No quarto milênio, temos então a crucificação de Yeshua, aproximadamente no ano 34, 33,5, grava bem esse número aí, 33,5. Tudo isso que eu estou te passando aqui é relativo a estudos, a datas que foram extraídas de estudos históricos, bíblicos e históricos também, desse período da crucificação, desse período do nascimento de Cristo. Era aproximadamente 33 anos e meio após o nascimento de Cristo, tendo que Cristo nasceu mais ou menos no ano 4 antes de Cristo, né? Então ali o 4 também passa a ser um marco zero, assim como eu disse para você que a cruz de Cristo aqui no centro do relógio é um ponto excepcional, um ponto muito importante para o sistema cristão, para nós, servos de Yeshua, certo? Então, a crucificação de Cristo ali aproximadamente no ano 30, 33,5, 34 depois de Cristo. E desse período para frente, temos aí no vermelho 2 milênios. 2 milênios aonde se dá a criação da igreja. E não a igreja física. Sim, é lógico que se desenvolveu um parâmetro, né, sobre um templo, sobre algo de tijolo e concreto, e paredes e portas e placas. Mas na verdade a implantação não era de templos físicos, mas do templo pessoa. Ou seja, a igreja de Cristo nada mais é que você, que eu, que a todos nós que somos nascidos do Espírito através de Yeshua HaMashiach, ou seja, através da sua aceitação de Cristo, da sua conversão, do seu morrer e nascer de novo. Então, veja bem onde Cristo quer chegar conosco através desse estudo. Então, temos lá nesse relógio o nascimento da igreja, a era da igreja, esses 2000 anos onde a igreja está sendo construída, está sendo desenvolvida, ou melhor dizendo, está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Lembrando que após a morte de Cristo, o Espírito desceu para poder fundamentar os dons da igreja, correto? Então temos aí o período da igreja, que são esses 2000 anos. Da onde você tirou isso, Pablo? Por que 2000 anos a igreja tem? Lembrando que o 7 é um número divino. Lembrando também que a criação se deu em 7 dias espirituais, 7 dias divinos, ou seja, cada ano um milênio, cada dia um milênio, né? 1000 anos. Então você tem aí um período de 4000 anos onde a igreja ainda não existia e passou a ser 2000 anos desenvolvida pelo Espírito Santo. 7000 anos sabáticos, 7000 anos dos sabáticos de Deus, ano milenar para um relógio de contagem regressiva. Então a gente temos um relógio de contagem regressiva de um dia. Então a gente pula de milênio a milênio, como se fosse pular de um dia para um dia, mas de contagem regressiva. Isso nos leva a entender o capítulo 1 e o capítulo 2, até o capítulo 3, o porquê que lá em Bereshit, capítulo 1 ao 3, na criação,
Deus fala da criação e depois fala tardes e manhãs. Mas isso aqui a gente vai entender mais para frente. Então temos aí essa tipologia, né, em forma de imagem, para que possamos entender um parâmetro temporal da palavra de Deus visivelmente, né, em uma forma de desenho, uma forma gráfica. Então, conhecemos aí, anotem aí esse relógio para você vai usar ele bastante durante esse estudo e durante os seus estudos para você confrontar esse estudo com a palavra, lendo, logicamente, o livro de Gênesis. Amém? Então vamos dar continuidade ao estudo. Essa profecia foi escondida por quase 3.500 anos e está sendo revelada agora, quase 2.000 anos após o Calvário. Então, o Gênesis revela que o melhor começo de todos os tempos não é os dias da criação, mas sim o fim da aliança do homem com a morte. E quando se deu essa aliança? Com a porta aberta para o seu tempo através de Jesus Cristo. Então, através da morte de Yeshua na cruz, nesse relógio aqui, temos então uma janela, uma porta. Lembra que Cristo falou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida"? Então, através da morte de Jesus Cristo, esse sim é um ponto importante para a nossa história. Não a criação, mas essa porta que nos tirou da aliança com a morte. Ou seja, a nossa aliança não era com o pecado, mas a nossa aliança era com a herança do pecado, o salário do pecado. Entendeu? O problema de hoje, para quem nasce, para quem ainda não é servo, para quem ainda não aceitou Yeshua HaMashiach, ou seja, não aceitou Jesus como seu Messias, como seu único e suficiente Salvador, o problema não é o pecado, o problema sim é a consequência do pecado que veio de Adão. Lembrando que a gente estamos falando aqui do pecado original, né? Que não é o pecado, mas sim a consequência do pecado de Adão. Entendeu? E tem um outro tipo de pecado que é o pecado seu, que você comete. Esse é um pecado de herança que somente uma pessoa pode tirar essa culpa de você. Esse pecado hereditário que veio lá de Adão. Deu para entender, né? Então vamos dar continuidade. Temos então que chegar a um certo ponto, um questionamento. Nos resta duas perguntas a responder então nessa profecia. Mas quando e onde? Quando e onde? Essas duas perguntas é o que vamos nos fazer a respeito do nosso estudo. Primeiro, quando o evento acontece? E onde na Terra esse evento vai acontecer? Então, duas perguntinhas básicas que você vai se fazer e vai estudar também para você confrontar o tema desse estudo. Para você ver e o Espírito Santo te mostrar. Mas tem uma letra que vai falar por nós nesse estudo. No próprio Bereshit, que o que estamos estudando aqui é nada mais nada menos que o título do livro, né? O início, no princípio. Então, quando e onde, certo? Então temos lá. Começando a entender essa profecia. A letra Shin, que tem o formato lá que a gente viu, formato de dente, né? Dente que pode estar esmagando, destraçalhando alguma coisa, e também tem o seu simbolismo, né, numérico aí como o número 300. Então a letra Shin, também representada pelo número 300, 300 faz menção a certas pessoas na Bíblia. Então, esse 300 vai fazer conexão com Enoque, com Noé, com Gideão, com Sansão, com Davi e com o próprio Jesus Cristo, que significa uma vitória sobrenatural sobre a morte. Literalmente, uma vitória que não é humana, uma vitória que vem de Deus.
ok? Então, Shin também é uma assinatura abreviada do nome de Deus. E antes da gente tocar nesse assunto, vamos lembrar que Enoque teve uma vida separada com Deus, ou seja, ele andou com Deus. Noé, no tempo de Noé, era o único homem que ouvia e seguia a voz de Deus. Gideão com os 300, Sansão com a sua força, né, que era divina, e Davi, um rei que era segundo o coração de Deus. Deus amava muito Davi, e Jesus Cristo, o seu próprio filho. E Jesus Cristo venceu a morte. Olha bem, Jesus Cristo venceu a morte quando ele morreu. Passou aqui na Terra 33 anos e meio, né, aproximadamente, pelos estudos bíblicos, sem pecado, sem justificar a sua morte no madeiro, né? Então Jesus Cristo venceu a morte quando ele desceu à mansão dos mortos, certo? Então, esse estudo nos leva também a entender que Shin é uma assinatura de Deus, assim como eu disse antes. Uma assinatura abreviada do nome de Deus. Vamos olhar essa letra no hebraico moderno de hoje. Veja bem, a gente temos aí, ó, o Shin no pictograma antigo, né, no hebraico antigo, e agora o Shin na forma de letra atual hebraica. E veja bem o formato do Shin. Olha bem esse formato. Isso nos leva a 2 Crônicas 6, versículo 6. Olha só, o que Deus está falando para o seu povo. Agora, porém, escolhi Jerusalém, ou seja, Jerusalém, né? Nome, como eu já venho dizendo aí em várias pregações, né? Até estudos, que a palavra de Deus, nome, não se traduz, né? Temos aí várias traduções bíblicas que já vem desde lá do Concílio de Nicéia, já desde lá da época de Constantino, né? Aonde a palavra de Deus vem sendo traduzida e alterada por interesses políticos e de interesses, né, pessoais. Então, nome não se traduz. Se você chama João aqui no Brasil, você vai se chamar João em qualquer lugar do mundo. Então, nome não se traduz. Então, vamos lá. Agora, porém, escolhi Jerusalém para que meu nome esteja ali. E escolhi Davi para estar sobre meu povo Israel. Então Deus está falando nada mais nada menos que escolheu Jerusalém para que o nome dele esteja ali. E escolhi Davi para estar sobre meu povo. Deus escolheu o lugar, ou seja, a primeira pergunta que fizemos, onde e quando? Então já Deus escolheu o lugar e escolheu alguém que vai reinar sobre o povo. E qual povo? O povo de Israel. Mas quem é Israel? Quem é o Israel de Deus? Será que é simplesmente a nação que vive em Israel, país Israel? Mas o que a palavra nos fala sobre o povo de Israel? O povo de Judá? O que a palavra fala? Israel é somente a pessoa que é tipo sanguíneo judeu? A pessoa que tem o tipo sanguíneo do Messias, a linhagem de Davi? Será? Ou será que são todos aqueles que aceitarem o Filho através da fé? Então, Deus vai colocar o nome dele num lugar, num povo e em um tempo determinado. Temos também 2 Crônicas 33, versículo 7. Colocou na casa de Deus imagem de ídolos que ele havia feito, acerca dos quais Deus havia falado a Davi e a Slomo, que é Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel. Porei o meu nome
para sempre. Então Deus está falando bem claro do que o povo estava fazendo com o lugar que ele escolheu e colocando coisas que não pertenciam ao céu, ou seja, coisas hereges, coisas abomináveis para Deus dentro de um lugar onde Deus santificou para colocar o nome dele. Interessante, né? Então agora vamos ver o que vem para frente desse estudo. As três partes de Shin, ou seja, notaram que Shin tem três partes? Olha só que interessante, aqui uma curiosidade. Olha bem para esse mapa. Olharam bem? Esse então é o mapa de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Se você notar, você já vê aí o Monte Moriá, o Monte das Oliveiras e o Monte Sião. Três lugares excepcionalmente importantes na história de Cristo. E a cidade de Jerusalém circundada, né? Aí inserida no meio dela três partes, três vales, ou seja, onde tem um monte, necessariamente tem que ter um vale, certo? Então, nada mais é que vale é um perímetro de terra que faz jus ali no meio de dois montes, certo? Isso é um vale. Um monte à esquerda, um monte à direita e no meio há um vale, ok? Então, Jerusalém é cercada por três vales. E olha lá que interessante. O vale do meio, o vale da direita e o vale da esquerda. O vale da esquerda é o vale oculto, onde está o Monte Sião. O vale central, que passa pelo Monte Moriá, que é ali o centro da cidade de Jerusalém. E o vale do Cedron, à direita, onde está o Monte das Oliveiras. Entenderam aí a assinatura de Deus? Conseguiram enxergar a assinatura que Deus deixou? Vou colocar aqui a imagem do mapa antigo de Jerusalém para que vocês possam ter essa comparação. Olha aí, dá uma olhada no mapa antigo de Jerusalém. Olha só a semelhança que temos aí com a assinatura de Deus, a letra Shin. Viu só que interessante? Olha lá. Então vou deixar esse mapa aí alguns segundinhos para você poder analisar, olhar, se quiser fazer um desenho para da forma que você consegue aí nos seus inscritos, nas suas anotações, para que você possa assimilar depois quando você for estudar, ok? Muito bem. Então vamos retomar o estudo aqui. Temos então a figura aí dos três mapas, né? Das três posições dos três vales aí no mapa de Jerusalém. Então, as três partes de Shin que você viu aí nesse mapa começou no Moriá, lá com Abraão, lembra? Monte Moriá nos lembra de Abraão. O mesmo lugar onde Jesus se ofereceu pelos pecados do homem, mesmo lugar onde Deus disse que ele escreveria seu nome. Então, olha só que interessante, né? Tudo começou ali no centro, no meio, naquele vale principal ali, ó, que corta a cidade de Jerusalém. Então Deus já fez a promessa que ia escrever o nome dele na cidade de Jerusalém e a gente já viu aí nos versículos de Crônicas, né? Depois você volta lá e lê, se quiser ler o capítulo inteiro, melhor ainda para entender o contexto, amém? Dando continuidade, mas e a outra pergunta? Quando acontece? Certo? Então, o mesmo lugar onde Deus ordenou o cair do sangue do seu filho para redimir o homem, Moriá, lugar que os cristãos
chamavam de Calvário. Olha só. Marca o local onde a profecia do Gênesis ocorreria. Mas, quando isso acontecerá? Veja bem, a segunda pergunta. Quando isso acontece, hein? Quer tentar chutar? Quer tentar procurar aí na Bíblia? Enfim, onde e agora quando isso acontece? Quando será, hein? Há um carimbo, escute bem, há um carimbo de hora encontrado na letra Yud. E os dois últimos números revelados no Bereshit, ou seja, ainda falta duas letras para a gente desvendar todo esse contexto, todos esses tempos, datas e locais. Então, na letra Yud, vamos ter aí, através do Yud e através da letra Tav, os dois últimos números que são revelados em Bereshit. Números que vão ser importantes você anotar para poder estudar e entender o que, desde lá do princípio, aquele príncipe que está na sua tenda, numa dimensão divina, celestial, sai pela ideia ou pelo plano de Deus, que é o Pai, determinado ou planejado no céu para se cumprir num tempo determinado na terra. Então esse príncipe sai para fazer uma vontade do Pai, um plano do Pai, mas que há um local e um tempo determinado para isso. Então esses dois carimbos de data e hora nos dão a resposta. As duas letras e números conectam diretamente a isso, a essa pergunta de quando e onde. Vamos lá? Vamos adiantar aqui o slide. Então veja bem, temos aí um carimbo. Olha lá, as duas letras Yud à direita e Tav, o sinal de uma cruz, que não é em vão. Um carimbo de data e hora, certo? Pois bem, Yud tem aí a sua significância, né? O número 10. E esse número, ou essa letra, Yud, 10, é um multiplicador divino. Assim, Yud vezes Tav, que é 10 vezes 400, encontramos então um resultado de 4.000. Lembra que eu falei que essas duas letras e números nos revelaria a pergunta quando? Então anotem aí, faça esse desenho, essa conta, para que você possa entender. Ok? O sinal da cruz de madeira, com a revelação que esse sinal vai se manifestar no momento certo, o sinal definitivo dos tempos que nos aponta para a imagem da aliança e o sinal no madeiro. Lembra que eu falei lá daquele relógio que a cruz é o ponto determinante na história da humanidade. Então grava bem isso, essa aliança, esse sinal. O número Yud, ou número 10, é a chave que desvenda o mistério de quando tudo isso vai acontecer. Yud é um multiplicador divino que acontece no tempo determinado no céu. Então temos aí a multiplicação. 400 vezes 10, fornecendo a resposta. Que temos aí 4 milênios. Ou seja, 4.000 anos. Mas antes da gente começar a entender esses 4.000 anos, olhando para a palavra Bereshit,
e entendendo profeticamente que Deus reservou 7.000 anos para a humanidade na Terra atualmente, chamamos isso de dia milenar ou sábado milenar. Agora você tem uma forma diferente de enxergar o sábado. Entendeu? Não estou pregando um novo evangelho, mas estou trazendo para você entender o que são Shabat, o que são sábados para Deus. E agora você entende que quando Jesus esteve na terra e fez a obra no sábado, não foi em vão o que ele disse, que ele é o Senhor do sábado. Agora você consegue entender a ligação do Shabat, ou seja, do sábado milenar na história desde a criação. Então temos aí 7.000 anos. Lembra que Gênesis já começa na criação. Gênesis já começa falando dos 7 dias, certo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Bereshit igual 7.000 anos da humanidade vivendo aqui na Terra. Esse é o propósito, tempo determinado de Deus para com o homem. Lembrando que tudo isso se começou após o pecado de Adão. Vamos tratar que isso foi o plano de Deus para corrigir esse defeito, algo que aconteceu errado através do livre-arbítrio que Deus deixou a Adão. Porque Deus fez Adão imortal. O homem era para viver no jardim do Éden, não era para ter doença, não era para ter a morte. Mas Deus deixou para Adão também, assim como deixou para os anjos, o livre arbítrio. A diferença é que os anjos conhecem as coisas do céu e as coisas da terra. Então, eles já não têm o critério, a vantagem de obter o perdão, porque eles são conhecedores do celeste e do terreno. Por isso que anjo quando cai, anjo caído, anjo quando sai da presença do Pai, da lei do Pai, não tem a opção de ser perdoado, porque eles fazem jus do celestial e do terreno, ok? Já o homem também tem o livre-arbítrio, mas não conhece o celestial, ou seja, o homem sim tem a salvação como opção, ok? Então temos lá 7 dias literais, é um ciclo repetitivo, um ciclo que se repete, algo que vem para conserto da humanidade. 7 lembrando também que é um número sagrado, né? Então, através desse princípio que o próprio Gênesis nos mostra, temos aí um período determinado, dias determinados, sábados determinados, ok? Então, Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, ok? Então, pega a sua Bíblia aí, que eu vou pegar a minha aqui também. A minha Bíblia é a Bíblia judaica completa, né? A versão da minha Bíblia. Como eu disse, aqui nomes não são traduzidos, né? E nem nomes de cidades, lugares. Então pode ser que esteja um pouquinho diferente. Então pegue aí a sua Bíblia, acha aí Gênesis 2:1, né? Gênesis capítulo 2, versículo 1. Enquanto isso, eu vou te dar um tempinho para você achar aí, porque é difícil, né, achar Gênesis, quase ninguém conhece esse livro e onde fica, mas eu vou te dar um tempinho aí para você procurar e a gente ler junto, ok?
Ok, vamos lá então. Então temos aí Gênesis 2, versículo 1. Eu vou ler aqui e você acompanha com a sua Bíblia aí. Assim, os céus e a terra foram terminados com tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez. Olha só o versículo 2, o que fala, hein? No sétimo dia, Deus terminou. Pois bem, ainda ao sétimo dia, Deus ainda trabalhou, né? Se ele termina no sétimo, quer dizer que ele ainda trabalhou no sétimo dia. Interessante, não? Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Então, vamos aqui meditar só um pouquinho nesse versículo, porque só esse versículo dá um estudo tremendo. Olha só o que diz logo no final. Deus descansou de toda a obra que criou. O homem é obra de Deus. Não só a natureza, a terra, as galáxias, os planetas, o sol, a lua. Não. O homem está no contexto de criação. Deus descansou. Deus não descansa. Descanso aqui está em outro contexto. Não é descanso físico. Mas o descanso que Deus está querendo dizer para você não é o descanso físico seu de trabalhar, de fazer, de acontecer. Mas é um tempo que Deus determinou para que ela quem? A obra que Deus fez, a criação que Deus fez em 6 dias, ele dedicou um dia, um milênio, para que ela pudesse produzir por si mesma. Então vai ter, ou seja, Deus já está profetizando que por um milênio essa criação vai ter o seu tempo determinado. Um dia, para que ela possa produzir por si mesma. E nós só vamos produzir por si mesmo quando Yeshua HaMashiach voltar e buscar a sua igreja, para assim entrar no milênio do reinado de Cristo. Aí sim vamos produzir por si mesmo, porque até então necessitamos de Yeshua, necessitamos do Espírito Santo para fazer toda e qualquer obra aqui nessa terra. Entendeu que a visão de Deus santificar e separar o Shabat não é simplesmente descanso físico. Sim, você deve santificar o dia do sábado, se empenhar a obra de Deus, falar sobre as coisas de Deus. É um dia que você santifica para Deus, mas não se resume em você não abrir uma torneira, não se resume em você não sair comprar um pão, não se resume a isso. E sim, te faz lembrar do milênio com Cristo, da obra do Senhor, do trabalho para o Senhor. Mas como eu disse, isso aqui é tema para um outro estudo, irmãos, amém? E não quero debater religião aqui também não. Aqui o critério aqui, a intenção desse estudo é trazer a luz da palavra para vocês, amém? Então, Gênesis 2, versículo 1 ao 3, nos faz entender o Shabat de Deus, ok? Então vamos dar continuidade aí nos slides e Deus vai continuar falando. Então, para você que está acompanhando, agora chegou um momento interessantíssimo, um momento crucial desse estudo. Então vamos ter aí a linha do tempo de Bereshit. Olha só que interessante o que vai acontecer a partir desse momento. A gente teve aí um gráfico de um relógio, né? Agora vamos ter uma linha temporal.
Olha só que interessante. Se você quiser desenhar essa linha também, fique à vontade, ok? Então temos aí a linha temporal, logicamente, dos 7 milênios, né? Ou seja, esses 7.000 anos que Deus determinou, assim como a gente viu, Deus deixou um tempo determinado de 7 milênios, 7.000 anos para a criação, para que ela pudesse ser constituída, construída, acontecer e se produzir por si mesma, ok? Então temos lá no comecinho o ano da criação, né? Não digo que é um marco zero, porque o zero é o próprio período, tempo determinado. E aí começa a contagem de 1.000 anos. Vou tentar passar o mouse aqui para vocês entenderem. Olha lá. Então temos a criação, um período de 1.000 anos. 1.000 anos, como eu disse que é uma contagem regressiva, então você, desse momento da criação até aqui é 1.000. Até daqui para frente já é 2.000. Daqui para frente já é 3.000. Daqui para frente já é 4.000. Daqui para frente já é 5. Daqui para frente já é 6. E aqui já é o sétimo, ok? Então de 0 até 1.000 eu tive 1.000. De 1.000 até 2.000 eu tive 2.000. Entendeu? Assim que vamos enxergar a contagem de tempo no período divino. Então temos lá uma régua temporal e 6.000 anos de trabalho. Trabalho físico, você na sua empresa, no seu trabalho? Não. 7.000 anos onde a humanidade está sendo trabalhada dentro do plano que foi constituído no céu. Um plano de restauração do homem, ok? Então tem 6.000 anos para esse trabalho ser realizado. Ou seja, é o tempo que Deus determinou aonde vai ser trabalhado para trazer, para tirar o povo do Egito, o povo do pecado, entendeu? Para tirar e trazer para ele de volta. Logicamente, aqueles que aceitarem, né? Que é escolha, não é obrigação. E temos aí um período de milênio, um dia, né? Um dia da criação, que é o descanso, que é onde todo esse trabalho vai começar a dar fruto por si mesmo, ok? Então, temos aí o marco mais importante, que é o nascimento de Jesus, ali no ano 4 a.C., né? Onde Jesus nasce, até a sua morte, por volta de 30 a 33,5 depois de Cristo. Lembrando que isso aqui é extraído de estudos históricos, não é concepção minha, ok? Então, temos aí um período de 33 anos e meio aproximadamente que Jesus viveu em forma humana, sem pecado. Grave bem isso. É um período de 33 anos e meio aproximadamente que Jesus viveu sem pecado na terra. Quanto tempo foi seu ministério? 3 anos e meio, praticamente. E essa palavra 3 anos e meio e Jesus morre, eu acho já que te faz recordar de algum livro aonde se trata. Eu vou dar uma chave aqui para você que já estudou Apocalipse, tá? Na metade da semana, o profano se levanta e as duas testemunhas são mortas. Lembra? E olha só que coincidência, Jesus começa o seu ministério com 30 anos e depois de 3 anos e meio é morto. Será que Jesus estava querendo dizer algo? Ou Deus já tinha um plano maior sobre isso? Assim como por Adão, um homem entrou o pecado, assim como por Jesus, um homem sem pecado, lembre-se disso, que isso é importante, entrou a salvação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Irmãos, não existe coincidência na Bíblia, não existe o acaso, e sim um plano de vida, um plano divino. Então, na Páscoa, outro ponto importante, as festas judaicas que foi instituída para o povo judeu lá em Levítico, para Moisés. Então, as festas são, sim, a anunciação desses 7 dias, desses 7 milênios, dessa salvação de Cristo, ou através de Jesus Cristo, para o povo que o aceitasse como o único e suficiente Salvador. Então, no ano 30, aproximadamente, na Páscoa, Jesus é morto. E lembre então lá do Shin, do Yud e do Tav, que era aquela multiplicação que fizemos. Olha só que interessante. 10 vezes 400, temos aí o 4.000. Uma cana de medir. 4.000 anos. Pegamos então essa régua, essa vara de medir, e colocamos posicionada no ano em que Jesus morreu, 4.000 anos, voltando para trás. Temos então um ponto na criação. E ponto é esse: 3.970 anos antes de Cristo. O que seria esse período? 33 anos e meio aproximadamente que Adão viveu sem pecado. Ou seja, 33 anos e meio Adão viveu sem ter a necessidade de um intermediador por ele. 4.000 anos é o ponto da criação, é o ponto épico da cruz. 3.970 é o ponto em que o pecado entrou no coração do primeiro homem no mundo. 33 anos e meio após a criação de Adão. Olha só que interessante. Adão, nos primeiros 35 anos e meio de vida, não teve pecado, porque ele estava no Jardim do Éden. Ele sim tinha a vida imortal. Mas, a partir daí, era preciso um Salvador. Então, a partir do momento que ele pecou, necessitou de alguém para poder salvar, tirar essa consequência do pecado, que é a morte, onde Deus disse: quando comeres desse fruto, certamente morrerás. Mas Adão morreu quando comeu a fruta? Não, Adão não morreu. Mas Deus estava falando já do final, porque tudo, desde o primeiro dia da criação, tudo era plano dele. Ok? Então temos ali que o ano da criação foi aproximadamente o ano 4004 antes de Cristo. Interessante, né? Vou deixar mais alguns segundinhos aqui. Esse gráfico, então você já vê que desmembramos uma boa parte desse estudo que Deus já nos mostrou, já nos posicionou a uma parte, a um lugar, um tempo determinado em que estamos vivendo e que as profecias de Zacarias, as profecias de Ezequiel, as profecias de Isaías já se cumpriram boa parte delas, ok? Então vou te dar mais alguns segundinhos aí para você copiar esse gráfico e entendê-lo. Muito interessante esse gráfico, né? Então, por esse gráfico, a gente já tem ali uma noção do tempo em que estamos. Veja bem, a igreja, com seus 2.000 anos, a partir de Jesus Cristo, quando começou a se fundar tudo, a questão, a era messiânica, a era cristã no Brasil, já temos uma noção de tempo em que estamos, correto? Então, a partir daí, Deus começou uma contagem regressiva. A partir daí, quando? A partir do pecado de Adão. Deus começou uma contagem regressiva, profética, para o evento mais importante da história da humanidade, a redenção.
marcando o relógio que anunciava a vinda do Salvador, uma contagem regressiva. Então essa contagem regressiva começou exatamente 33 anos e meio após a criação, que foi quando entrou o pecado através de Adão. Esse é o ponto de partida para os anos milenares. Então no próximo slide aqui a gente vai ter outro reloginho nessa questão de tempo, onde a gente vai pegar aquela régua que está deslocada em 33 anos e vamos trazê-la para como se fosse um relógio que você ajusta ele, o 33 aqui no zero, ok? Então para você entender, veja só. Então a criação, logicamente, foi antes de começar o tempo determinado de 7.000 anos para a humanidade. Então, ela logicamente tem que estar antes do 7, antes do início, certo? Temos aí na tela. Ali no início entra o pecado de Adão. Temos então um primeiro marcador, que é a morte física de Adão. Aí já começou o tempo humano, o tempo físico, né, a ser contado. Até então estávamos no tempo espiritual, no tempo celestial, que é os dias sabáticos, né? Os anos sabáticos de Deus. Agora estamos sim no tempo humano. Então, antes de um dia, Adão morre. Podemos tratar que antes de 1.000 anos Adão morreu. Tinha 930 anos. E lá no ano 4, né, no quarto milênio, 30 anos já do quarto milênio, 30 anos, 33 anos e meio, a crucificação de Yeshua. Opa, aí. Então temos esse relógio aí com essa marcação. Então, até aqui, para não ficar muito conteúdo para você entender, já temos a noção temporal, tanto celestial da profecia de Bereshit, quanto da profecia humana, que nada mais é que a vontade de Deus dentro da criação, dos 7 dias de criação, a profecia humana para 7 tempos determinados, as festas judaicas, os 70 semanas lá do livro de Ezequiel, se não me engano. Posso estar falando besteira aqui, mas as 70 semanas de Daniel, né? As 70 semanas de Daniel. Então, os 7 vem se repetindo dentro da profecia do tempo de Deus, quanto a profecia para o tempo terreno. Então temos aí já o marcador do começo, do pecado de Adão, da morte física de Adão, e depois de Adão, a morte física da porta que veio trazer a salvação. Ou seja, por meio de um homem entrou a morte, que lembra que eu falei no início desse estudo? A morte veio através do pecado, ou seja, o que herdamos de Adão, porque somos homem também, Adão, significa feito da terra, certo? Então, somos também sementes, fruto de Adão, e herdamos essa herança celestial, ou seja, a transgressão do nosso pai Adão teve a consequência, e a consequência nós herdamos, que é a morte. Senão seríamos imortais, senão não precisaríamos passar por essa terra aqui e aceitar Jesus para ser salvo. Mas como somos sementes de Adão, herdamos sim as consequências do pecado de Adão, que é a morte. Se através de Jesus Cristo não entrarmos não nesse novo contexto, mas sim voltarmos para a palavra de Deus, voltarmos às leis de Deus, e o único que pode nos fazer voltar, a única ponte, a única porta que pode nos voltar esse eixo do relógio novamente para uma vontade celestial, é somente Jesus. E é através de Jesus, assim como por um homem entrou a morte, por um homem também entra a vida.
e não a vida imortal terrena, mas a vida eterna nos planos de Deus, ok? Então espero que você tenha gostado desse estudo. Até aqui vai ser essa segunda parte do vídeo. Logo logo estaremos gravando a terceira parte, que já vai se encaminhar para o final desse estudo. E quero deixar para você que não perca, não deixe de marcar esse estudo, porque o final desse estudo é muito interessante. E quero deixar desde já meu agradecimento a todos que estão assistindo, né? Todos que estão estudando. E quero te dizer o seguinte: é um estudo sim que vai te assustar. Mas, como eu disse, não é teoria minha. É sim um estudo baseado na profecia bíblica, no próprio livro de Gênesis. É um estudo baseado na própria língua que foi designada, ou seja, foi escolhida por Deus para ser pregada a palavra. Deus tinha que escolher uma forma de falar com o homem, e essa língua tem as suas características, né, de como se expressar, de como se comunicar, e é uma língua muito rica, que é o hebraico, que tem um significado muito importante dentro da palavra de Deus, e que sim, a tradução e a mudança de certo contexto altera sim e muito a palavra do Senhor. Então peço que você procure aí estudar, procure uma Bíblia que te leve a mais próximo do original possível. Eu sei que é difícil hoje, mas tem sim aí no mercado Bíblias que procuram estar mais próximo do original, porque o hebraico sim é muito rico nessas características, nesses detalhes, porque há várias mudanças de palavras que perdem o sentido para as profecias, para o que Deus está querendo falar e dizer para a sua nação, ok? Então é um estudo sim que vai tirar o teu sono um pouquinho, mas vai te fazer entender que é através de Cristo que esse estudo vai dizer para você se você deve estar com medo do final ou se você deve estar ansioso para que o final chegue, ok? Então, até aqui essa segunda parte do vídeo, mas esse estudo continua e a cruz não é o fim, irmão. A morte para nós não é o fim. Amém? Então espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte do estudo. É sim um estudo bem complexo, por isso eu vou deixar essa segunda parte até aqui para não ficar muito assunto. E leia a Bíblia, procure na palavra do Senhor, estude essa segunda parte do vídeo junto com a palavra do Senhor. Se você tiver algo a acrescentar ou algo a questionar, comente aí nos comentários do vídeo, deixe sua pergunta. Pessoal aí do grupo de estudo aí da igreja, tem o nosso grupo de estudo lá. Pergunte, faça o seu questionamento, a gente vai procurar, eu vou procurar também. Se tiver alguma questão que ficou despercebido, entra, manda mensagem, deixa a sua palavra aí, deixa o seu questionamento, sem ferir a pessoa, sem ferir, né, a integridade de alguém, uma forma de questionar, de debater, sem agredir, sem trazer algum tipo de mal, certo? Questione sim, pergunte, deixe sua dúvida, deixe o seu ponto de vista, mas dentro de critérios, né? Critérios de ordem e decência, ok? Sem precisar prejudicar ninguém, sem precisar maltratar ninguém ou mesmo ofender ninguém, ok? Aqui é um estudo bíblico. Se você aceita, se você quer participar, amém. Mas se você acha que não concorda, que você acha que não é assim, também ok. Ninguém está te obrigando a nada, e sim acrescentar algo na vida sua espiritual, que Yeshua HaMashiach possa encontrar com você, te converter, te fazer segui-lo a caminho da salvação, ok? Não é a mim, não é pastor, não é isso, não é nada de placa, e sim a palavra de Deus para você, para que você possa reconhecer a Cristo e não uma denominação humana, não um templo físico,
não uma placa religiosidade, não é nada disso. E sim que você possa ter um encontro com Yeshua, ok? Somente isso e mais nada. Então, agradeço já a todos a presença, você que assistiu, a você que deu seu joinha no vídeo. Esse canal não é remunerado, não é nada disso, não é fins lucrativos aqui, nem tenho intenção disso. Mas deixa aí o seu joia, compartilhe, faça com que esse canal cresça e possa chegar a várias pessoas. Já digo novamente que o meu interesse não é lucrar com o canal, não é nada disso, ok? Meu interesse é sim levar a palavra de Yeshua HaMashiach para todos que queiram aceitá-lo, ok? Então, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E não esqueçam, compartilhe esse vídeo e estude a palavra do Senhor. Amém? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.